Olá! Você sabe como apurar as parcelas variáveis da remuneração devidas ao empregado após o dia 20 de cada mês? Você sabe que tem regra especial para esse caso? Assista esse vídeo até o final que o ITC explica. Falando em pagamento de salário para o empregado, nós temos no artigo 459, parágrafo 1º da CLT, que todo empregador, ou empregador doméstico, ele tem um prazo para pagamento desse salário, que quando ajustado por mês deve ser feito o mais tardar até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido. E caso o empregador descumpra esse prazo, a legislação prevê a sujeição a uma multa administrativa no valor de R$ 170,26 por empregado prejudicado. Então, o que acontece? Nem todos os empregados recebem salário fixo por mês. Então, para o empregador fazer o cálculo da folha e fazer o pagamento dentro desse prazo, às vezes fica muito apertado, porque tem empregados que recebem salário variável. E como fazer a apuração dessas parcelas e o pagamento corretamente dentro desse prazo? Dependendo da quantidade de empregados que a empresa possui, fazer o levantamento das horas extras, fazer o lançamento na folha de pagamento para que gere o recibo para pagamento das parcelas variáveis a esse empregado, demanda tempo, atenção e principalmente pessoal disponível. E como o empregador então cumpre esse prazo? A portaria publicada em 2022, que foi uma portaria do Ministério do Trabalho e Previdência, número 4.198 de 2022, ela alterou a portaria do Ministério do Trabalho e Previdência 671 de 2021 para incluir o artigo 101A. E o que diz esse artigo? Ele traz a possibilidade do empregador, apurar e pagar as parcelas variáveis da remuneração devidas ao empregado dentro de um prazo diferente. Então, ele traz uma forma especial para que o empregador apure essas parcelas variáveis. Inclusive, essa redação, ela diz que não vai realmente causar nenhum problema, não vai ser passível de autuação o fato do empregador não fazer o pagamento dessas parcelas até o 5º dia útil do mês subsequente, ou seja, não é infração ao artigo 459, parágrafo 1º da CLT. Mas quais são essas parcelas? Seriam apenas parcelas variáveis, que são realmente relativas ao trabalho do empregado executado após o dia 20 de cada mês e também referente a devoluções de descontos por falta, atraso ou ainda por chegada ou saída antecipada do empregado, isso após o dia 20 de cada mês. E quais seriam as verbas variáveis passíveis desse pagamento no próximo mês? Seria o caso de parcelas relativas a fatores quantitativos relacionados à jornada ou à produtividade do empregado, que seria o caso de horas extras, comissões, produção, gorjetas. Estes o empregador pode incluir nesta regra de, quando devidas após o dia 20 de cada mês, fazer o pagamento junto com a folha de pagamento do mês subsequente, sem ter problemas com o artigo 459, parágrafo 1º da CLT. Não seria devido multa neste caso. Essa regra, ela dá um respiro para o empregador, mas principalmente para quem calcula a folha de pagamento. Só que aqui eu preciso abrir um parêntese. Por quê? Porque esta regra, ela se aplica apenas a faltas, atrasos ou saídas antecipadas justificadas pelo empregado após o dia 20 de cada mês. Aqui eu vou trazer um exemplo. Então, nós sabemos que a nossa legislação trabalhista, ela não prevê um prazo para apresentação de atestado médico por motivo de doença do empregado. Então, supondo que na convenção coletiva de trabalho não tenha nenhum prazo e a empresa não definiu em seu regimento interno também nenhum prazo para apresentação desse atestado, caso o empregado apresente, inclusive após o fechamento da folha de pagamento, o empregador ele tem a obrigação de aceitar esse atestado médico. E aí, o que fazer? Reabrir folha de pagamento? Não,
Com essa regra, o empregador não tem mais a obrigação de reabrir folha de pagamento para lançar essa devolução para o empregado dentro do próprio mês. Ele pode fazer a devolução desse desconto indevido junto com os pagamentos do mês posterior àquele que ocorreu a falta ou atraso ou a saída antecipada que foi justificada pelo empregado, mas precisa ser justificada. Por quê? Porque se for o caso de falta injustificada, mesmo que essa falta injustificada ocorra após o dia 20 de cada mês, obrigatoriamente o empregador precisa fazer o lançamento dentro do próprio mês. Não existe a possibilidade de eu descontar falta injustificada no mês posterior. Outro detalhe que precisamos levar em consideração na aplicação dessa regra são empregados que recebem exclusivamente por comissões ou por produtividade. Supondo que esse empregado ele realmente seja admitido após o dia 20 de cada mês ou teve um retorno do trabalho por um afastamento temporário após o dia 20. Uma vez que o empregador ele tem a possibilidade de pagar essas parcelas variáveis da remuneração, seja comissão, produtividade, junto com a folha de pagamento do mês posterior, nesse caso o empregado ele não pode ficar sem o recebimento da sua remuneração. Então, nesse caso, mesmo que o empregador não pague as parcelas variáveis, aplicando a regra tratada nesse comentário, ele precisa fazer o quê? Pagar o salário dele com base no salário mínimo ou piso da categoria, o mais benéfico que está sendo aplicado a este empregado. É importante ressaltarmos que não se consideram parcelas variáveis da remuneração para fins da aplicação dessa regra os valores relacionados ao salário do empregado, seja ele diarista, horista ou semanalista. Então, chegamos ao fim de mais um ITC Explica. Esperamos que vocês tenham gostado. Não deixe de deixar o seu comentário sobre o que acharam desse vídeo e deixe também seu like. Até a próxima. Tchau!